Olá a todos, olá, bem-vindos, bem-vindos. Eu sou o professor Fábio Rakoski, de espanhol, da primeira série do ensino médio, e nós vamos dar prosseguimento às aulas de espanhol hoje com a aula 7. E nesta classe, nessa aula de hoje, quais são os objetivos, as novas tecnologias e a comunicação e o empleo de los artículos. Então a gente vai ver as novas tecnologias e a comunicação, né, atrelada a essas novas tecnologias, o uso das novas tecnologias para a comunicação e o uso, o emprego de artigos. Tá? Então, seguindo, lê o cómic de Gaturro. Aqui a gente tem um quadrinho, um gibi, ou a gente chama também de tirinha em português. Em espanhol pode ser cómic ou vinheta. Gaturro dice, antes la comunicación familiar de la cena no existía. Estaban todos pegados a la pantalla del televisor. E hoje como está? Então, ali Gaturro diz o seguinte, antes a comunicação familiar no jantar, na janta, não existia. Estavam todos colados, estavam todos presos à tela do televisor, da televisão. E depois ele contrasta, a tirinha contrasta esse fato de antigamente, como era antigamente, a hora da janta, a hora do jantar, com como é hoje, cada um no seu celular e não na TV. Então a gente tem aí uma diferença de tempo. Claro que aí a tirinha traz uma crítica, um posicionamento ali sobre essa mudança de relação com as tecnologias, com as novas tecnologias e a comunicação, como que isso impactou na comunicação. Bueno, a ver, continuando, vamos ver. ¿Cuál es el mensaje, la moraleja por detrás del discurso de este cómic? Então, qual a mensagem que a gente tem? Qual a moral ou a lição de moral? A gente fala isso em português, moral da história. Em espanhol a gente chama sempre de moraleja. Sim? Qual é a moraleja que a gente tem aqui? O que mudou? O que ha cambiado? O que cambiou? A ver, tenemos un cambio de tecnologías, pero también tenemos un cambio en la relación con estas tecnologías y la comunicación. ¿Sí? A ver, el mensaje por detrás del discurso es, a mensagem por trás desse discurso é a seguinte, Gaturro hace una crítica al uso de las tecnologías como medio de comunicación y de la alienación de la sociedad. Então, só frisando, Gaturro é o personagem, o gatinho que está ali falando, é o personagem dessa tirinha, dessa vinheta. Vocês já devem ter visto ele outras vezes, né? Então, ele faz uma crítica ao uso dessas tecnologias como meio de comunicação e alienação da sociedade. Às vezes a gente fica ali meio alienado ou preso a só um tipo de notícia, só um tipo de informação. Isso antes era de um jeito, hoje é diferente, mas em ambas as épocas, em ambas as situações, a gente tem essa alienação, segundo a tirinha. Es decir, quer dizer, según Gaturro, seguimos distraídos, encarcelados en las pantallas. Antes era en la pantalla de la tele, ahora las pantallas de los móviles. Então, segundo o personagem da tirinha, o Gaturro, antes isso acontecia, a gente ficava preso, encarcelado, nas telas dos televisores, das televisões. E hoje a gente fica preso, encarcelado, nas telas dos celulares. Sim? Então essa é a grande diferença que, para a tirinha, ocorre ali, do passado para hoje, em relação às tecnologias. Vale? Siguiendo. Mientras se mantiene leyendo eso en los móviles,
A gente viu na aula passada essa notícia. Imagine, enquanto eles ficam presos, se mantêm vendo isso nos celulares, vendo essa informação negativa, pessimista, talvez, é uma notícia. A notícia em si, ela não é nem pessimista, nem otimista, nada disso. Ela traz uma informação. Vamos lembrar disso. Mas a gente fica ali preso. Antigamente ficava lá na televisão só vendo isso. Passava no jornal, na televisão, no canal de TV preferido. Só passava essa informação e a gente tinha acesso só a essa informação se não falassem de outra coisa. Se não escolhessem outros temas ou outros fatos para informar a população. Havia um tempo relativo, havia um tempo que era limitado na produção de conteúdo, na emissão desse conteúdo da televisão. Então, mientras se mantiene leyendo eso en los móviles o en la tele, también ocurre eso. Aí, nos celulares, com a individualização do consumo de informações, do consumo de comunicação, a gente pode também encontrar outras notícias. O tempo é feito por nós, ok? Vale? Espanha registra la cifra de contagios más baja desde que se declaró el estado de alarma. Esto es el titular. Vamos lembrar da aula passada. Manchete. A manchete já traz aí uma mensagem que vai ser encarada pela população como algo otimista. Para quem lê, vai ler isso de um ponto de vista otimista. Espanha registra a cifra de contágios mais baixa, ou seja, a Espanha registrou o número de contágios mais baixo desde que se declarou o estado de alerta, o estado de saúde atual da Espanha. O número de muertes cai por primeira vez um martes. Se notificaron 301 en las últimas 24 horas. 6 comunidades não registram ingressos em UCI. Bom, então vamos ver alguns detalhes aqui também. Primeiro, isso caiu pela primeira vez, esse dado, esse número de mortes. E também 6 comunidades. Comunidades na Espanha são províncias, estados, seria mais ou menos isso. Províncias, regiões. Sim. 6 comunidades não registram ingressos em UCI. UCI é a sigla em espanhol, que em português a gente chama de UTI. Ok? Então, a unidade de terapia intensiva em português. Então, volviendo a la notícia. Então, essas duas notícias estariam ali imbuídas dentro dessas duas situações, a televisão e celulares, televisão coletiva, celular individual, e aí a gente tem. Então, Gaturro habla de la comunicación familiar como algo específico, determinado, y luego usa el artículo la para este sustantivo feminino. Comunicação. Comunicação é um substantivo feminino. Vamos ver alguns apontamentos aí de gramática. Lá, então, é o artigo adequado, porque é um artigo singular feminino. Nesse caso, determinado, em espanhol, que também pode ser chamado de definido. Vamos ver. Aqui temos alguns, em la notícia de la clase passada. Lee el texto y observa los destaques. Ahí tenemos algunos destaques. ¿Sí? El país, el uso. Sanidad admite que la falta de equipos de protección desde que estalló la crisis ha favorecido las infecciones entre el colectivo, que acumula el 15% de los contagios. Todas essas palavras que estão subrayadas, em espanhol ou em português sublinhadas, elas determinam ou indeterminam algum substantivo, algum nome, ok? Isso é a base dessas palavras, o porquê da existência dessas palavras. A ver.
¿Qué tienen entonces en común las palabras subrayadas de la noticia? A ver, el país, el uso, el colectivo, el 15%, los contagios, la falta, la crisis, las infecciones. Anteceden o identifican el género de los sustantivos. Eles vão anteceder ou identificar o gênero desses substantivos. Também o número. Por isso, são chamados de artículos. Tá? Eles vão concordar com o número e identificam ali ou antecedem o gênero desses substantivos. ¿Vale? Siguiendo. Los artículos en español entonces son más ou menos assim, semelhantes ao português um pouco. Então, os artigos em espanhol eles vão ter a mesma função que os artigos em português, mas vamos ver então os detalhes. El idioma espanhol se habla e se escreve com dois tipos de artículos. Existem dois tipos de artigos. Artículos definidos ou indeterminados, se pode chamar tanto de definidos como indeterminados, el, la, los, las. Então aí a gente tem, referente ao português, o, a, os e as. Tá? Vamos fazer essa ponte aí para ter uma referência. Artículos indefinidos ou indeterminados. Artigos indefinidos, como em português, ou indeterminados. Una, unos, unas. Também para fazer uma referência, uma, uns, umas. ¿Vale? Siguiendo entonces, decimos que los artículos acompañan siempre al nombre. Eles sempre vão acompanhar o nome, que é sustantivo. Salvo en el caso de los nombres propios. No decimos el Pedro. Então, em espanhol, não se diz, não é comum se dizer el Pedro. Então, por exemplo, vou à casa do Pedro. Em português, a gente fala, em português do Brasil, a gente fala assim. Em espanhol seria, me voy à casa de Pedro, sem o artigo. Então, em alguns casos, a gente abre mão do artigo em espanhol. Com ellos es posible detectar el género masculino ou feminino de las palavras. Então, aí a gente também pode detectar o gênero masculino ou feminino, inclusive reconhecer os heterogenéricos, palavras que têm gêneros diferentes entre as duas línguas. Isso aí pode servir como um auxílio para que nós, falantes de português, saibamos que algumas palavras em espanhol têm o gênero diferente, ou em alguns casos levam um artigo diferente. Isso a gente vai ver mais posteriormente. Los artículos definidos y los artículos indefinidos tienen singular e plural. Então, eles vão ter singular e plural, como acontece em português e outras línguas latinas. Vale? E aí, primeiro de tudo, artículo definido ou indeterminado, determinado, es utilizado para referirse a un elemento específico ya mencionado o que se supone identificable por el interlocutor en el discurso. Então, a gente tem um pequeno exemplo ali, uma frase de exemplo, que explica, né, que deixa visível aqui para a gente o uso do artigo definido usado para referir-se a um elemento específico já mencionado ou que se supõe identificável pelo interlocutor do discurso. Aqui nós temos, los vecinos fueron de viaje. Como que fica em português essa frase? Os vizinhos saíram de viagem, viajaram, foram de viagem. Tá? A tradução mais aí adequada seria, os vizinhos viajaram. Mas em espanhol também falamos, los vecinos fueron de viaje. Vecinos, masculino, plural. Assim como los é um artigo definido, masculino, plural. Artículo definido, masculino, plural. Ya el artículo indefinido o indeterminado es utilizado para introducir un elemento nuevo al discurso, no identificable ou definido. Então, a grande diferença do artigo definido por indefinido é que o definido vai falar de alguém específico, de algo específico, algo que a gente já determina. Enquanto que o indefinido ou indeterminado
vai aparecer com um substantivo que a gente não tem determinado. Pode ser um qualquer, seria uma explicação. Um qualquer. Recientemente, encontrei com umas amigas. Então, recentemente eu me encontrei com algumas amigas. Né? Algumas. Então, algum ou qualquer. Vale? Seguindo, lee a historieta de Gaturro. Temos mais uma historinha ali do Gaturro para exemplificar os artigos indeterminados e determinados. Amo que llegue el frío, me encanta el cafecito, el rayito de sol por la ventana, me encanta hacer un mito, ponerme mucho abrigo y a los 5 minutos volver a la cama. Então, o Gaturro está falando de uma situação ali pela qual muitos de nós passamos, né? Ou seja, amo que chegue o frio, adoro o cafezinho, raio de sol batendo pela janela, fazer fumacinha, um mito, fumaça com a boca, poner-me muito abrigo, colocar muito agasalho, tá? E a los 5 minutos volver a la cama. E depois de 5 minutos, voltar para a cama. Então, ele coloca várias situações, fala de vários elementos ali, coisas que são comuns também no nosso dia a dia, né? Ainda mais agora que está chegando o frio. Observa o emprego de los artículos definidos en el cómic. Então, observe o emprego desses artigos definidos na tirinha. Al Gaturro le gusta dormir cuando hace frío, ¿no? La palabra cafecito es un sustantivo masculino y se determina de qué café está hablando. Por eso lleva el artículo definido singular masculino el. Lo mismo ocurre en el frío y el rayito. Então, nesses 3 casos, café, frio e rayito são substantivos masculinos e singulares. Então, eles vão levar esse artigo, ele. Tá? Por isso. Seguindo, temos mais uma historieta, nesse caso com um outro detalhe. E aqui, mira Gaturrín, uma arañita. Qué linda, qué simpática la arañita, qué compradora, qué carismática, tiene futuro. Y ahí el Gaturrín hace con el inseticida algo con la arañita. Me parece que a Gaturrín no le gusta la competencia. Então, ou seja, me parece que o Gaturrín não gosta de competência, de qualidades. É isso que ele quer dizer ali sobre a aranha que ele estava elogiando antes, o Gaturro. Vamos ver então os detalhes daqui. Observa o empleo del artículo indefinido una en el cómic. En la primera viñeta, Gaturro habla de una araña como cualquiera otra. Então ele fala da aranha como qualquer outra. E por isso, como aranha é um substantivo femenino, lleva en ese caso el artículo indefinido, feminino singular, una. No primeiro quadro, na primeira fala, Gaturro chama a aranha de uma aranha. Uma aranha qualquer, alguma aranha, não se define. Depois de saber de que aranha se trata, então depois de ele mostrar de que aranha se trata, ela já está determinada. Nesse caso, lleva o artículo definido, feminino singular, la. Aí, então, não é mais uma aranhita, seria la aranhita, porque se determina de que aranha está falando. E aí, quando usamos o artículo indefinido uno, quando se apresenta como numeral ou sustituyendo a um substantivo. Ejemplo, ¿por qué entre el amarillo y el azul prefieres uno al otro? Em português seria, por que entre o amarelo e o azul você prefere um ao outro? A gente costuma falar, a gente prefere um em vez do outro ou ao invés do outro, mas um ao outro. Tá? Uno, nesse caso, substitui o substantivo amarillo. Al final de frase, quiero solo uno. Por exemplo, ¿quieres una tarta? Que é um bolo.
una tirita de tarta, una fatia de torta, de bolo. No, quiero solo uno. Antes de la proposición D, uno de los problemas de Alba es que não sabe dizer a verdade. Então, aí a gente tem, antes da preposição de, um dos países mais grandes do mundo é Brasil, por exemplo. Um dos países maiores países do mundo é o Brasil. Aí a gente usa uno. Tá? Nesses dois casos aí a gente usa uno. E aí temos o repasso. Quais são os artículos? Aqui a gente tem um resumo, uma síntese, a tabela, mostrando quais são os artigos. Que a gente viu todos esses, femininos, singulares, masculinos singulares, e femininos plurais, masculinos plurais, e assim sucessivamente. Então, vamos ver os exemplos. Masculino, singular, definido, el tren. Feminino, singular, la estación. Masculino, plural, los trenes, os trens. Feminino, plural, las estaciones. Então, só retomando, o trem, a estação. El tren, la estación. Los trenes, las estaciones. Os trens, as estações. E assim, também, um trem, uma estação. Unos trenes, unas estaciones. ¿Vale? Tenemos a primeira atividade, entonces. Primeira atividade, identifica en la viñeta de Mafalda los artículos definidos. Eu vou dar um tempo para que vocês possam identificar os artigos definidos nessa tirinha da Mafalda. Volviendo, entonces, vamos voltar aqui à resolução dessa primeira atividade. Já esta que le pasa, dice que es la libertad iluminando al mundo. A liberdade, la libertad, então, feminino. Iluminando al mundo, pero si esa lamparita está quemada, claro, la maldita tensión mundial. Claro, a tirinha ali traz uma crítica à tensão mundial, as tirinhas da Mafalda sempre trazem aí uma crítica a cenários internacionais e pessoais também. Então, la maldita tensión. Maldita não é um substantivo, é um artigo, porém, é um adjetivo, perdão. Mas é um adjetivo que acompanha o substantivo tensión, que é feminino. Então, la maldita tensión, feminino, ok? Os dois artigos que tem ali são femininos, artigos definidos femininos singulares. Atividade 2. A gente tem uma segunda atividade que eu vou deixar um tempo para vocês fazerem, completando as frases com o artigo definido correspondente. Ok? Podem ter um tempo agora para fazer.
Vale? Então, nós vamos ver agora a resolução dessa atividade. El vestido está en el armário. El vestido, porque vestido é masculino. Então, a gente usa aí, então, o artigo singular, né? Artigo definido singular masculino, que é el vestido. Vestido é masculino e está no singular. Estou mirando las estrellas. Estou olhando as estrelas. Las estrellas, feminino plural. Então, a gente tem aqui feminino plural também no artigo. Rita es la nueva alumna. La nueva alumna e não uma nueva alumna, porque sabemos que é Rita. Então, aqui a gente coloca la nueva alumna. É o mesmo caso de maldita atención mundial, que estava na Mafalda, ali na tirinha da Mafalda, porque já sabemos que é Rita. Não é uma outra frase que seria hay una nueva alumna. Chegou, existe uma nova aluna. Sim? Los libros estão sobre la mesa. Temos dois artigos aqui. O primeiro está no plural. Libros é uma palavra que está, além de estar no plural, é masculina. Então, é um artigo determinado, definido. Los. Estão sobre la mesa. Mesa, é um artigo feminino também. Está no singular, lá. Los ojos de Carolina son grandes. Ojos, masculino, plural. Los ojos. Vale? Atividade 3. Então, nessa atividade, eu vou deixar mais um tempo para que vocês façam a resolução. Aqui com artigos indefinidos. Artículos indeterminados. Indefinidos. Vale?
vale? Então, agora a gente vai ver a resolução da atividade 3. São todos indefinidos, sim, são todos indefinidos. Um dia irei à Espanha. Dia masculino, um dia, um dia. Una señora está en la puerta. Una es femenino porque señora es femenino. Unos alumnos llegaron tarde. Alumnos masculino plural, então unos masculino plural. Hace una semana estupenda. Faz uma semana incrível. Una semana, então feminino singular. Por isso una. ¿Cuántos panes le pongo? Quiero solo uno. Quero só um pão, nesse caso. Então, uno, porque é uma das questões que a gente viu antes lá de usar o uno. Aqui ele está remetendo a uma palavra que já foi dita, que é masculina, singular. Agora vamos a hacer el quiz. Então, vou deixar aqui 2 exercícios do quiz para que vocês façam.
Volvemos, entonces vamos a ver las respuestas, vamos a ver las respuestas de ese quiz. Escribe los artículos definidos o indefinidos que faltan. Aqui é só com artigo definido e indefinido, ok? El perro, perro, cachorro. El, masculino, então ele está no singular, por isso ele leva el. De mi casa juega com la ou com una pelota. Por que pode ser la ou una? Porque ali na frase eu posso falar de uma pelota, uma bola específica, então la pelota, ou de alguma bola, una pelota. Então os dois, tanto se colocar una ou la, estão corretos. Mi tía compró unos helados para la merienda. Aqui, unos helados, helado ou sorvete. Tá? Então, unos helados, uns sorvetes para o lanche. La merienda é o lanche. Só que em português a gente fala lanche que é masculino, em espanhol merienda é feminino, ok? Elige el artículo definido o indefinido correcto. Pon una X se o nome não lleva artículo. Em alguns casos, a gente não põe artigo. Lembra que a gente falou de nomes? Em outros casos, vamos lá. Mi primo é um cantante muito conhecido. Meu primo é um cantor muito conhecido, um cantante. Então, é indefinido, é algum cantor, então é um. Depois, hablas espanhol. Em espanhol, a gente não fala hablas el espanhol, hablas espanhol. ¿Vale? A síntese da aula fica nessa frase. São os artículos que podem determinar ou indeterminar um nome, sejam eles singulares ou plurales. ¿Vale? Os artigos eles podem determinar ou determinar um nome, sejam eles singulares ou plurais. Essa é a base gramatical que a gente viu ali. Nuevamente, dejamos las sugerencias de acceder a las plataformas digitales, Aula Paraná, Google Classroom, hacer la lista de ejercicios es importante que façam a lista de exercícios e interactuar com tu professor ou tu professora de espanhol. É importante essa interação com seus professores. Buenos estudios y dejamos algunas sugerencias de lecturas, en ese caso de viñetas, de cómics. Nesse caso aqui a gente vai deixar duas referências que tem a ver com histórias em quadrinhos, com tirinhas, que é o site gaturlo.com, de Nick, e o site do Kino, que é o criador da Mafalda, kino.com.ar. Entonces, muchas gracias a ustedes y buenos estudios.